A organização da sua agenda, ela vai depender de um trabalho, né, conjunto entre você e a sua equipe e vai depender muito da colaboração também dos seus pacientes. Por quê? Não existe, primeira coisa, não existe agenda organizada se você não tiver pontualidade. E aí essa pontualidade, ela tem que vir dos dois lados, né? A pontualidade sua e a pontualidade do paciente. E aí a gente encontra o primeiro grande desafio, né? Que é fazer o paciente ser pontual. Quantos de vocês têm esse desafio, né? Claro, meus pacientes não chegam na hora. Meus pacientes atrasam 20 minutos, atrasam meia hora. Isso faz uma zona na minha agenda. Então, vamos lá. Como conduzir, né, os pacientes que chegam atrasados? Primeira coisa é você mudar a política do teu consultório. Se você é um profissional que se atrasa, fica muito difícil você cobrar a pontualidade dos teus pacientes. Então, a primeira coisa aqui, se você quer ter uma agenda organizada, não, claro, eu quero e eu vou ter uma agenda organizada, estou disposto. Ótimo. Primeira coisa que você vai fazer é você ser pontual. Então, não adianta a gente querer ter pontualidade enchendo a nossa agenda, lotando a nossa agenda e colocando pacientes, por exemplo, de 15 em 15 minutos, se você sabe que você não dá conta de atender pacientes de 15 em 15 minutos. Você sempre demora um pouco mais. Então, a primeira coisa é mudar essa ordem da agenda. Ah, Clara, mas aí eu não vou ter o lucro suficiente. Aí, gente, a gente precisa escolher qual batalha que a gente vai ganhar e qual que a gente vai perder. Porque não dá para querer ter tudo também, né? Ah, claro, eu quero ser pontual, ter uma agenda organizada, atender pelo convênio e ter um baita lucro no final do mês. Alguma coisa aí não vai funcionar, porque a gente já sabe que para convênio fechar o mês, muitas vezes no positivo, e positivando bem, você precisa extrapolar a tua agenda. Então, de repente, se a tua especialidade exige uma consulta mais demorada, um atendimento mais individualizado, uma coisa mais realmente demorada, né, que exija mais tempo, não está na hora de pensar em sair do convênio e ir só para o particular, para você ter esse tempo com o teu paciente? Tudo isso tem que ser refletido quando a gente está falando de organização de agenda. Mas bora lá, né? Falando da pontualidade. Então, você vai se propor a ser uma pessoa mais pontual. E aí você, uma vez que você é pontual, você começa a poder cobrar das pessoas pontualidade. O que não dá é para você avisar o paciente, né? Eu, no geral, recomendo que a gente avise os pacientes. Olha, na hora da confirmação da consulta, peça ao paciente para chegar pontualmente ou até antes. Então, na mensagem de confirmação, peça, olha, a doutora ela costuma ser muito pontual, então a gente queria te pedir para chegar de 5 a 10 minutos antes, para a gente poder fazer o seu cadastro, para você poder tomar um cafezinho na recepção e tal. E aí você já informa o paciente, nesse momento de confirmação, que vocês têm como hábito a pontualidade. Só que não adianta, como eu falei, manda essa mensagem, né? Põe essa banca, o paciente chega 5 minutos antes, faz tudo, tá prontinho na hora do atendimento e você demora 30 minutos. A relação de confiança, né, dele saber que você é pontual foi quebrada. Você perde, né, aquela possibilidade de ter o paciente vendo que contigo é diferente. Por quê? Historicamente, gente, os pacientes já estão acostumados a irem para uma consulta, para ir para um atendimento e ficar 30 minutos, 40 minutos, uma hora esperando, dependendo da especialidade. Eu já vi pacientes minhas falando, ah, não, cara, a minha ginecologista, ela também é obstetra, então, por conta da confusão de agenda, eu já cheguei a esperar 3 horas pelo atendimento dela. Então, olha que absurdo, né? Não estou aqui para julgar a colega obstetra gineco que se divide em 1000 para dar conta, mas que absurdo o paciente, né? Historicamente, e sendo exposto a isso, chega um momento que ele não acredita que ele vai na André e que a André vai ser pontual. Então, se a sua equipe não sinalizar para o paciente que você é um profissional pontual, esse paciente que está chegando, ele não tem como saber. Então, a recomendação que eu dou é, na confirmação, avise o paciente da pontualidade e defina uma margem, né, de tolerância. Então, e essa margem de tolerância, gente, ela vai depender muito de quanto tempo você leva para atender um paciente, quanto tempo você dedica de consulta. Se você dedica 15 minutos, 20, tá, vamos lá, 20 minutos de consulta, a tua tolerância ela tem que ser mínima. Porque se um paciente atrasa 10 minutos, 10 minutos é pouco, tá dentro ainda do elegante. Na verdade, o elegante é não atrasar, né? Mas vamos lá.
10 minutos que ele atrase, se ele chegar, dos 20 minutos que ele tinha para consultar, sobram 10. Você consegue acelerar a consulta dele e atender ele em 10 minutos? A pergunta que eu acho que tem que estar na sua cabeça é essa, para ser respondida. Dependendo do tempo que você dedica de consulta, quanto tempo o paciente pode atrasar para que essa consulta seja diminuída, de forma que você ainda consiga atendê-lo? Então, vou dar um exemplo. Lá na clínica, paciente de primeira vez de dermato é muito caixinha de surpresa, né? Você nunca sabe o que o paciente vem fazer. Tem pacientes que vêm para tratar uma micose na unha e a consulta realmente pode ser muito rápida. E tem pacientes que vêm para fazer uma avaliação facial, querem dar início ao tratamento, já querem fazer o que der para fazer no dia. E aí isso envolve fazer um botox, fazer um início de preenchimento, fazer um bioestímulo. Essa avaliação e tratamento, ela demanda um pouco mais de tempo. E o perfil dos meus pacientes hoje é muito mais pacientes que fazem, né, cuidados preventivos e até tentando reverter aí um grau de envelhecimento. Então, quando a gente tem paciente de primeira vez, o horário que a gente dedica lá na agenda é de 1h30. Então, com 1h30, eu sei que o paciente pode vir querendo tirar uma lesão suspeita da pele e dá tempo. Ele pode vir fazer essa avaliação facial e já querer iniciar seu tratamento, que dá tempo. E se ele, por acaso, atrasa 15 minutos, 20 minutos, isso não é um baita problema, apesar de eu ser muito pontual e defender essa pontualidade. Então, dificilmente o paciente chega muito atrasado. Claro que isso acontece, não dá para a gente ser unânime, não vai acontecer isso. Não vai acontecer de todos os pacientes comparecerem, de todos os pacientes serem pontuais. A gente tem que alinhar a nossa expectativa. Por mais organização que você tenha, por mais controle que você tenha, nem tudo está sob o seu controle. Nem tudo está sob o controle do paciente, inclusive. Então, eventualmente, um atraso ou outro acontece. Se é paciente de primeira vez, cara, ele tem 1h30. Como que eu me organizo? Bom, se ele chegou 20 minutos depois, a consulta dele não vai ter 1h30. Vai ter até 1h10, porque até tal horário da agenda é fechado para essa pessoa. Depois disso, tem outro paciente que vai chegar, que pode ser primeira vez, retorno, consulta de rotina, e que não tem nada a ver com o atraso desse paciente. E é isso que a gente faz respeitando aquela pessoa. O meu pai sempre me ensinou, né, que o direito de um termina quando começa o direito do outro. Então, não adianta você atender um paciente que chegou super atrasado para você não se indispor com esse paciente, sendo que o maior problema partiu dele, que não foi pontual, e aí você compromete a tua relação com outro paciente que você acaba tendo que atrasar, porque é uma cascata, né? Um dominó, vai atrasando um, vai atrasando todo mundo, sendo que esse paciente chegou na hora, faz tudo certinho. Vale a pena você comprometer? Não vale. Então, você vai precisar estipular qual que é teu limite, né, de tolerância para atrasos. E aí, gente, definiu, cumpra isso. Por quê? O que é combinado, essas frases, né, bem clichês, elas funcionam muito, né? O que é combinado antes, não sai caro. Se vocês, na hora de confirmarem consulta, já avisaram ao paciente que vocês são pontuais, já foi combinado. Se o paciente, mesmo assim, se atrasa por N questões e não consegue comparecer no horário, e por acaso ultrapassar o horário aceitável, ele já foi comunicado que vocês eram pontuais. Então, olha, fulano, assim como a gente avisou, infelizmente a gente não vai poder conduzir seu atendimento hoje. A agenda da doutora é super organizadinha quanto ao horário e tal. Então, isso pode ser falado com o paciente. Então, vamos dizer que você definiu que sua tolerância é de 10 minutos, tá? Olha, claro, minha tolerância no máximo estourando a 10 minutos. Se o paciente chega lá e começa a atrasar 5 minutos do horário dele, tua equipe pode mandar uma mensagem para ele e avisar. Olha, você está a caminho? Não, porque realmente a agenda da doutora tá dentro do horário e o nosso prazo de tolerância é de 10 minutos. Se você chegar depois disso, infelizmente a gente não vai conseguir te atender. Então, de repente, você até já deseja fazer uma remarcação dessa consulta. Então, antes mesmo do paciente chegar no consultório, para não ter aquela situação chata, né? De chegou, e aí, o que eu faço? Você já pode orientar a tua equipe de criar uma rotina de enviar uma mensagem de texto para o paciente que estiver atrasado e estiver próximo desse horário, né? Limite que você definiu.
Porque aí o paciente, muitas vezes, não precisa nem ir até o consultório, porque ele já não vai ser atendido. Por quê? Aí você vai falar, poxa, Clara, mas assim eu vou perder paciente, assim eu vou comprometer meu faturamento e meu lucro. Gente, como eu falei no início aqui da live, a gente tem que escolher a briga que a gente quer levar, né? A batalha que a gente quer conduzir. Se você quer ter uma agenda organizada, isso vai precisar partir de você e você vai precisar educar os seus pacientes. Tem paciente que não tem respeito com o horário, é um perfil mais complicado, a pessoa. Eu acho, gente, que a pessoa que atrasa, ela primeiro não priorizou aquilo que ela se comprometeu com você, então para ela não é um compromisso tão importante assim. Ou, claro, ela pode ter tido uma baita intercorrência aí, e aí isso vai ser raridade da raridade, aquela pessoa que atrasa, mas que fica até muito mal com o próprio atraso, porque ela tende a ser pontual. Foi uma exceção da exceção. Agora, vão ter pacientes que, infelizmente, eles acham que você está ali à disposição deles para a hora que eles chegar. E não é assim que funciona, né? Vocês estão ali em comum acordo, você prestando um serviço e ele precisando do seu serviço. Então, tem que existir comprometimento de ambos os lados. Se é um paciente que tem um perfil que não valoriza, que atrasa, que acha que você está ali realmente para servi-lo a hora que ele chegar, eu até questiono se você quer mesmo ter esse tipo de paciente. De repente você não quer. É um perfil de paciente que, cara, não agrega tanto assim, né? E eu falo, quem é das antigas aqui do Descomplique já ouviu alguma vez, que o paciente nos escolhe, né, gente? Com certeza. Ainda mais com a rede social, o paciente escolhe, assim, detalhes. Mas nós também podemos escolher os nossos pacientes, sim. E como que a gente faz essa escolha, gente? Primeiro, levando o nosso posicionamento para a rede social. No momento que você mostra quem você é, quem você ajuda, como que você ajuda, quando você mostra a essência do seu trabalho na rede social, o paciente que está do outro lado, ele já identifica se você pode ou não ajudá-lo. Se ele está ou não dentro do perfil ali que você falou que você consegue ajudar. Então, você também pode selecionar esse paciente na rede social e na rotina de consultório. Então, se você é muito permissivo, se você é muito aceita, né? Permissiva é a palavra certa. Se você permite que o paciente faça do teu consultório as regras que ele quer, você não está escolhendo o paciente, você está deixando o paciente ser o cacique ali daquela tribo. Só que, gente, um consultório não pode ter 10 caciques por dia, cada um fazendo o que quer. Não vai ter organização, nunca. Então, você precisa assumir essa liderança. E a liderança, quando a gente fala, não é só dos nossos funcionários, é liderança também dos nossos pacientes. É liderar aquela cultura, liderar como que aquilo funciona, tá? Então, não tem como, né, falar de organização de agenda se a gente não falar em pontualidade, tá?